Olá, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha aqui pela Rede Nazaré de Televisão. Eu sou o seminarista Alberto Cardoso e acolho todos vocês para juntos conhecermos mais uma história vocacional aqui no nosso programa Vida Consagrada, um programa que sempre traz histórias muito profundas sobre o chamado de Deus, sobre como que Deus chama cada um de nós para uma vocação, para uma realidade de missão, de abandono, de avanço para águas mais profundas. É Jesus que passa em nosso meio, nos chamando para uma vocação e sempre visando a nossa plena felicidade. Acolhemos todos vocês que nos acompanham aqui de Belém, da região metropolitana, e também você que nos acompanha em uma de nossas várias retransmissoras espalhadas por toda a Amazônia Legal. Sejam todos muito bem-vindos. No programa de hoje, nós trazemos uma convidada muito especial. Ela pertence à Congregação das Irmãs Angélicas de São Paulo. Ela é natural aqui de Belém e também desenvolve a sua missão evangelizadora, sua pastoral, sua vida evangelizadora aqui também em Belém, no Colégio São Paulo. E é com alegria que nós trazemos aqui conosco no programa de hoje a irmã Rayane Tavares de Brito. Irmã Rayane, seja muito bem-vinda ao nosso programa. A gente fica muito feliz de receber a senhora, né? Já conheci a senhora de, como diz popularmente, né? De outros carnavais, né? De outros encontros, graças a Deus. E é uma grande alegria trazê-la aqui no nosso programa de hoje. Seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, né? A oportunidade de estar aqui e partilhar um pouco, né, da minha caminhada vocacional, né, de como foi o meu chamado, né, como eu senti, né, esse chamado de Deus para a vida religiosa. Fico muito feliz de poder partilhar com vocês. E a senhora, então, é natural aqui de Belém do Pará mesmo, né? A Isso paróquia mesmo. Nossa Senhora de Fátima? Isso. É isso? Conta lá pra onde gente. acontece, né, a procissão das velas, né? Isso. Lá onde acontece essa linda procissão daqui de Belém. A senhora mora próxima ali da paróquia, sua família? Isso. Minha família mora ali naquele bairro, né? Eu cresci ali naquele bairro, né? Junto com meus primos, meus tios, a avó, né? Minha mãe sempre morou ali próximo deles, né? Então eu cresci ali naquele meio e tenho muitas recordações boas da minha infância ali naquele bairro, né? Na minha infância, minha mãe tinha as tardes, né? Que a minha mãe sentava ali na frente de casa e a gente brincava de pular corda, né? De futebol, brincadeiras que hoje a gente vê com pouca frequência, né? Hoje é só no celular, né, É irmã? As verdade. crianças hoje não querem saber mais de brincar assim como... É difícil ver como na era nossa antes. época, que eu também Isso. cheguei a viver um pouquinho essa realidade de brincar de rua mesmo, né? Era realmente muito bom. E então, a senhora tinha algum envolvimento ali na paróquia Nossa Senhora de Fátima? Tinha a sua família, né, católica? Tinha alguma participação pastoral, ou seja, frequência de missa? Enfim, conta pra gente. Minha família sempre foi muito católica, né? Minha mãe, ela sempre participou das missas aos domingos, mas não era enganjada em nenhuma pastoral. Então eu sempre acompanhei a minha tia. E desde criança eu sempre fui da infância missionária, participei da pastoral, da liturgia, né, do grupo de teatro que apresenta a Paixão de Cristo naquela época da Semana Santa, né, e também, mas minha pastoral do coração foi a pastoral da guarda, né, onde eu passei mais tempo. Olha só. Ali de missão. Gostava da guarda, mas assim, algum motivo especial para a senhora? Porque minha família inteira é da guarda, né? Hoje em dia, quando eu entrei no convento, né, minha mãe, né, ingressou também na guarda, né, foi uma graça para mim. Né, e hoje já vejo meu pai também, né, caminhando junto, e isso é uma grande alegria. Então lá meus tios, meus primos sempre foram, né, dessa pastoral, e para mim é uma grande alegria, né, ver minha família inteira ali servindo a Deus através dessa pastoral. Com certeza, então uma coisa de família, posso dizer, uma Isso. herança de família, né? Que bom. E assim, nessa época que a senhora trabalhava assim, na pastoral da guarda, na paróquia Nossa Senhora de Fátima, a senhora tinha alguma pretensão futura, um sonho que a senhora queria realizar quando fosse mais madura, mais para frente, seja profissionalmente, né? Eu tinha sonho de ser, sei lá, advogada, dentista, não sei, alguma coisa assim do tipo. Tinha sim, né? Quando criança, como muitas crianças, eu tinha o desejo de ser médica, né? Tinha no coração esse desejo de estudar para ser uma futura médica. Mas aí Deus foi me encaminhando, foi fazendo outros caminhos na minha vida, né? Porque muita gente pensa que uma freira já nasceu com essa... A gente já nasce com essa vocação, mas nem sempre a gente já vem caminhando com esse desejo pela vida religiosa, né? E na minha vida foi assim.
né? Nunca pensei lá, não foi desde a infância que eu já vinha com esse desejo pela vida religiosa. Deus já foi despertando mais na frente. Quem sabe, né, já no próprio desejo de ser médica estava ali já oculto, né, um trabalho, um cuidado, né, já com as almas, não mais com o corpo, mas com a alma, né? Eu também posso dizer para a senhora que eu tinha sonho de ser professor de química, era o meu sonho, ou jornalista, né? Hoje eu estou aqui na TV Nazaré, né? Olha só que graça. E assim, como foi que Deus então foi orientando o seu coração, a sua vida, para esse chamado vocação? Quando foi a primeira vez que a senhora falou assim, peraí, acho que posso ir fazer essa experiência vocacional religiosa? Como foi? Foi um retiro de crisma. A minha caminhada vocacional iniciou lá na comunidade Semente do Verbo. No retiro de crisma que eu fiz lá no Monte Tabor, eu senti no momento de adoração esse chamado de Deus. Eu sentia que Deus queria algo mais de mim. E quando eu saí dali, daquele retiro, quando eu cheguei em casa, eu vi que a minha mãe já percebeu algo diferente. Quando eu cheguei, eu já não tinha aquele desejo que eu já tinha antes, que toda jovem tem, de se arrumar bem, assim, se maquiar, que eu gostava dessas coisas assim. Eu já não sentia mais prazer, em fazer isso. Eu gostava de me arrumar, mas não tinha aquele prazer que eu tinha antes, Então, eu sentia que meu prazer era outros, Meus desejos estavam se encaminhando para outros lados, A senhora tinha quantos anos quando a senhora fez essa experiência? 16 anos. 16 anos, olha que graça, viu? E aí depois então dessa mudança que foi acontecendo, na mudança visível, externa, mas também profundamente interna, porque Deus estava ali lhe chamando, qual foi o primeiro passo que a senhora tomou na vida de dizer assim, eu quero orientar... Foi aí que a senhora conheceu as filhas de São Paulo? Como foi as angélicas? Como foi que fez essa experiência de fato, se encontrar com esse carisma que a senhora vive hoje? Pois é, eu sempre morei ali próximo do Colégio São Paulo, mas eu não tinha um contato maior com as irmãs. Então, iniciei lá na Semente do Verbo, continuei fazendo retiros lá, para esse discernimento, era acompanhada pelas irmãs. E um dia a minha mãe falou assim, já que você quer ser religiosa, você vai ser lá do Colégio São Paulo. Porque era ali pertinho de casa, ela pensou que eu ia ficar o tempo inteiro ali. Mas Deus foi encaminhando as coisas, a partir dali. Então, eu falei, eu vou lá, nas irmãs, só para fazer a vontade da minha mãe. Então, foi num período que o padre Edinaldo, ele estava lá junto com o Dom Cid, ele era pároco lá, Olha só. Então, o padre Edinaldo, ele se tornou pároco lá de Santa Terezinha. E na missa de posse dele, eu encontrei com as irmãs lá, Eu fui de guarda, encontrei com as irmãs lá e elas me entregaram, as irmãs angélicas, me entregaram o convite para o encontro vocacional. E eu falei assim, já que a minha mãe quer que eu vá lá conhecer, eu vou só para conhecer, mas eu não quero lá não. Para mim era Semente do Verbo. Aí eu fui lá para o encontro e nesse encontro foi só eu, que era um período de carnaval, então não sei o que aconteceu, que as jovens não conseguiram chegar lá para o encontro, E só foi eu para esse encontro. Eu tive ali um encontro privilegiado, Foi todo ele preparado para a senhora. Isso. Olha, foi um encontro graça. Maravilhoso, que até hoje eu lembro com muito carinho, das irmãs que estavam lá presentes. Quando eu entrei lá no convento, que eu entrei naquele corredor, onde a irmã foi me mostrar onde seria o dormitório, que eu entrei naquele corredor sentindo no meu coração, aqui que Deus me quer. Eu fui ali para fazer a vontade da minha mãe, porque ela pensou que eu ia, entrando lá na congregação, ali no colégio, eu ia ficar o tempo inteiro ali, pertinho da minha família, Mas não. Deus hoje eu estou aqui, Hoje Deus me quis aqui. Olha só. Mas a gente está aí para a missão onde Deus nos chamar. Que maravilha. Aí eu já ia lhe perguntar sobre essa questão familiar. Como foi que a sua família reagiu a essas mudanças que a senhora foi tendo, E também com essas decisões que foi tomando para o chamado vocacional, a vida religiosa?
Apesar da minha família ser muito católica, né, sempre foram muito engajados lá nas pastorais, mas eles não aceitaram bem a minha vocação, não, né? Porque eles queriam, né? Acho que toda família, para toda família é difícil, né, entregar um filho. A gente reza pelos outros filhos, né, para entrarem nesse caminho da vida religiosa, mas os nossos, assim, é sempre mais difícil, né? Então, para minha família foi bem difícil, né? Principalmente para minha mãe, né? Porque eu tenho um irmão, só que eu sou filha única mulher, né? Uhum. Então, para minha mãe foi muito difícil, né? No início ela chorava bastante, né? Foram 2 anos que eu passei ali na formação inicial, que é o aspirantado, postulantado ali no colégio. Foram 2 anos a minha mãe indo na missa todo dia no convento. Minha mãe, quando eu entrei no convento, minha mãe passou a ter missa diária. Como é que é o nome dela? Rosiane. Rosiane, pronto, muito bem. E aí, depois desse processo então de encontro vocacional, né, esse dia que a senhora participou desse encontro marcante da sua vida, que só estava a senhora lá, né, como é que foi o processo ali para que a senhora fosse de fato ingressar na congregação das Irmãs Angélicas? Pois é, após esse encontro, a irmã, como eu morava ali pertinho, né, a irmã falou assim, você quer fazer ela viu o meu desejo, né, então ela falou, você quer fazer a experiência de vir todos os dias, para ir vendo como é a nossa vida, né, então eu ia todos os dias lá para o colégio, ia às 8 da manhã e voltava após a oração das vésperas, né, aí comecei a ir todos os dias, fazia a formação com a aspirante que tinha, que na época só era uma aspirante, aí eu fazia essa caminhada junto com ela. Aí eu comecei lá, foi em fevereiro que eu fiz esse encontro. Aí passei um mês indo, cada vez que eu ia lá para o convento, eu levava um pouquinho da minha roupa. Quando eu não tinha mais nada em casa, eu falei, é hoje que eu tenho que dizer para minha mãe que eu tomei a decisão. Aí eu fazia essa formação, né, e a irmã, eu pedi para a irmã, né, se a partir dali eu já poderia ir, né, decidida, já ir de vez, ingressar, né, na congregação. Entendi. Bom, tem muitas outras coisas que a gente vai perguntar para a senhora no nosso programa de hoje. Nosso programa Vida Consagrada, hoje trazemos a irmã Rayane Tavares de Brito, que faz parte da congregação das Irmãs Angélicas de São Paulo. Está com a gente contando um pouquinho da sua história vocacional. Fica com a gente vai fazer uma pequena pausa para o nosso apoio cultural e voltamos já já, não sai daí. E voltamos com o nosso programa Vida Consagrada aqui pela sua TV Nazaré. Comigo, o seminarista Alberto Cardoso, e hoje trazendo a presença da irmã Rayane Tavares, ela que faz parte da congregação das Irmãs Angélicas de São Paulo. Está contando um pouquinho para a gente da sua história vocacional, seu testemunho de vida, como foi que Deus foi chamando esta irmã para a vida religiosa, a vida consagrada. Irmã, a gente falava no bloco anterior sobre esse processo que a senhora passou, né, justamente de ingresso, né, na vida religiosa, deixando a sua família e tudo mais. Né, pouco a pouco foi levando as coisas lá para o convento e tudo mais. Mas assim, eu pergunto para a senhora, depois de fato ter saído de casa e olhado assim ao seu redor e disse, meu Deus, eu estou fora de casa, estou no convento, estou na vida religiosa, dando os passos que Deus quer que eu dê para a minha vida, né? Como foi que estava ali o seu coração, né? Como foi que a senhora experimentou e viveu esse processo de saída de casa e entrada na vida religiosa? É sempre difícil para a gente sair, né, do colo da nossa mãe, né, lá do aconchego do nosso lar, mas como eu estava ali com aquele desejo, né, de entrar no convento, para mim foi uma grande alegria, né? Até hoje eu me pergunto como é que eu tive, né, aquela coragem né, de sair ali de perto da minha mãe, porque eu sempre fui muito apegada à minha mãe, né? Então, para mim, ter aquela coragem ali foi coisa de Deus mesmo, eu vejo como a mão de Deus, não tem como ser outra coisa, né? Mas para mim foi uma grande alegria, né, ter ingressado, né, ali, ter tido aquela coragem, né, de ingressar no convento. E sentiu muita saudade de casa? Assim, eu não tive como sentir tanto, eu sentia saudade da minha família ali pertinho de mim, mas como eu morava praticamente no mesmo bairro, aí eu não senti tanta saudade ali
daquele lugar onde eu cresci, né? Porque eu estava ali. Mas eu sentia falta da minha família, da minha mãe, de conversar com a minha mãe, porque a gente sempre foi de conversar muito, de partilhar muito aquilo que a gente estava vivendo, né? Então eu sentia muita falta dela, né? E da minha família ali por perto. Entendi. De fato, é um processo natural, né? Eu acredito que é uma coisa assim que todos nós passamos, né? Quando a gente faz essa experiência de sair de casa e tudo mais. Então é super natural. Depois então de ter entrado no convento, a senhora então permaneceu aqui em Belém por quanto tempo, né? Porque as etapas de formação, algumas delas foram aqui em Belém, não é isso? Isso, aspirantado e postulantado. Né, os 2 anos iniciais da formação de aspirante e postulante foram aqui em Belém mesmo, né, ali no colégio, né, que é esse período de conhecer a congregação, né? Então esse período inicial foi ali. Entendi. O aspirantado e o postulantado, eles têm algum direcionamento específico, um objetivo específico que é feito na formação? Que vocês estudam alguma coisa específica? Como é que é? O aspirantado, né, é esse momento inicial da gente conhecer o que é a vida religiosa, né? Então, é aquela caminhada onde a gente vai ver o que é que Deus tem para a gente nessa caminhada religiosa. É o momento da gente conhecer a congregação também, né? Mas a gente vai conhecer mais a fundo, né, a história da congregação ali no postulantado. Mas a gente conhece ali a história do fundador, da congregação, né? Conhecer o carisma, né, da congregação, para se identificar, né? Entendi. E oportunamente, então, eu pergunto para a senhora, né? Eu queria que a senhora apresentasse também para o pessoal de casa, né, um pouquinho sobre o carisma da congregação na qual a senhora pertence, a Congregação das Irmãs Angélicas de São Paulo. Qual é, né, o diferencial deste carisma, assim, que lhe chamou a atenção, né, que lhe tocou profundamente no seu coração, que lhe atraiu para vivê-lo? O nosso fundador é Santo Antônio Maria Zacaria, né? O mesmo fundador lá dos Padres Barnabitas, da Basílica. Então, ele fundou a nossa congregação, né, com o intuito de renovar o fervor cristão, né? Que ele viveu em uma época onde a fé estava meio que banalizada, né? Então, o nosso carisma é a renovação do fervor cristão. Ele nos fundou para renovar o fervor cristão. Entendi. E aí depois então dessa experiência do aspirantado e do postulantado aqui em Belém, a senhora foi para o noviciado, é isso? Noviciado que aconteceu aonde? Isso, o noviciado foi lá em Teresópolis, né? Nosso Entendi. noviciado é em Teresópolis. Entendi. Então passei 2 anos lá, que o período do noviciado é um tempo de graça, né? Um tempo onde a gente não tem nenhum apostolado fora da congregação. É o momento da gente conhecer a congregação mais a fundo e de se conhecer, né, a si mesmo, né? É um momento mais fechado, né, onde a gente não tem contato nem com porque nós temos uma comunidade lá, um colégio, que é próximo ao noviciado. Então a gente no período do noviciado, a gente não tem nem contato muito com a comunidade do colégio, né, para ser algo mais interno mesmo. A gente tem formação com os padres, né, e tem esse direcionamento espiritual, né, para ver se realmente é a vida religiosa, né, um período de discernimento maior ali no noviciado. Entendi. Teve alguma experiência, assim, algum momento assim marcante da sua vida, assim, que a senhora pode dizer, do noviciado, né, que lhe marcou muito assim o coração, que a senhora mais gostava de fazer, talvez alguma programação que vocês tinham, algum elemento do seu tempo de noviciado, assim, que a senhora guarda com muito carinho e que foi muito bom para o seu coração e para a sua vocação? Ali no noviciado, tudo nos leva a rezar, né? O ambiente ali é maravilhoso, que é ali em Teresópolis, né? Então, é a região serrana lá do Rio. Então, o Jardim do Noviciado é aquela coisa mais linda, né? Onde a gente vê as montanhas. Então, ali, aquele período de oração mesmo, foi um momento muito especial para mim, né? Foi o momento em que eu conheci coisas que eu não conhecia em mim mesma, né? E que eu pude ir trabalhando, né? Para melhorar, para ser uma pessoa melhor, ser uma boa cristã, ser uma boa religiosa. E foi confirmando no coração o chamado vocacional? Isso mesmo, né? Esse tempo me ajudou a confirmar a minha vocação.
Entendi. Depois do noviciado, qual é a próxima etapa que acontece na formação das irmãs? Depois do noviciado, né, depois de 2 anos de noviciado, nós fazemos a profissão religiosa para ingressar no juniorato. Né, e a gente veio para Belém, retornou para Belém para fazer, né, a profissão, éramos 3. Né, e nós retornamos para Belém para fazer a profissão aqui no colégio, né, mais perto da família, né, para a nossa família poder participar e da comunidade que nos acompanhou, né, no início da nossa caminhada. Então, a gente retornou para Belém para fazer a profissão aqui, né, e depois passamos um período com a nossa família, porque esse período do noviciado são 2 anos que a gente passa sem visitar a nossa família. Né, então, quando a gente retorna é sempre um momento especial, né? Depois da profissão, nós vamos para a nossa casa, né, passar um momento de férias com a família, né, que na verdade a gente não tira férias, né? Da vida religiosa não se tem férias. Isso. Né? É um momento de visita à família. Né? A gente vai para passar um período com a família, né, e esse momento é sempre especial. E como foi para a senhora a sua profissão religiosa, a celebração de profissão religiosa? Porque eu sei que para os padres, né, a ordenação é o grande momento, né, mais esperado. Mas para as irmãs, a profissão religiosa. Como foi para a senhora fazer a sua profissão religiosa, ali depois da sua caminhada de preparação, as experiências todas que Deus já foi colocando na sua vida, desde lá do começo e culminando com a profissão religiosa? Olha, foi um período assim muito especial para mim, foi porque no final do noviciado aconteceu uma coisa assim que eu lembro que me marcou muito, porque eu precisei passar por uma cirurgia, né? E eu lembro que o médico falou assim, talvez a senhora não vá poder viajar para fazer a profissão por conta dessa cirurgia. Nossa. Aí, para mim, aquilo foi muito doloroso, né? Mais do que ter que fazer a cirurgia, era ter que esperar para fazer a profissão depois. Então, é uma coisa que me marcou muito. Mas Deus foi tão bom comigo, tão bom, que Ele providenciou tudo para que a cirurgia fosse depois. Né? Eu consegui vir para fazer a profissão, né? Que é um momento assim único na nossa vida, né? Eu sonhava, toda vez que nós íamos para algum evento lá em Petrópolis, que a gente subia a serra, subia a montanha, eu ia ali olhando, né, aquela paisagem, já pensando como seria eu vestida de freira, né, e já sonhava com aquele dia, né, e quando aquele dia para mim da minha profissão foi muito especial, né, é um momento assim que eu guardo no coração. Eu imagino, né? Porque é uma celebração única, né? Assim, Sim. Que certamente a gente guarda com muito carinho, né, no nosso coração, na nossa mente. Depois, então, da profissão religiosa, a senhora teve quais realidades de missão e qual foi a etapa também da formação que a senhora continuou vivendo? Depois, né, que nós fazemos a profissão religiosa, nós ingressamos no juniorato. Né? E o juniorato, né, já somos irmãs, né? Só não usamos a aliança ainda. E no juniorato eu fui transferida para o colégio de Teresópolis. Passei 2 anos lá, que foram 2 anos maravilhosos, né? Que eu lembro com muito carinho, né? Que eu brincava com as crianças lá no recreio. Eu tenho um carinho muito grande com as crianças, né? E elas comigo, né? Um carisma assim que Deus me deu, assim, especial com as crianças, né? Até hoje, né, eu dou aula para o maternal, para a educação infantil, né? Do maternal ao 2º ano do fundamental. Né? Então, eu tenho um carinho muito grande pelas crianças, e lá em Teresópolis, né, eu brincava com as crianças no recreio, aí tinha o dia que elas traziam os brinquedos, né? E as meninas traziam as bonecas, a gente fazia o batismo das bonecas. Era muito divertido. Imagino. Então, tempo que eu lembro com muito carinho. Brincava de futebol com os meninos lá na quadra. Lembrou da sua infância, então, Isso. né?
Que bom. Então a senhora veio para Belém fazer a profissão e depois já voltou para Teresópolis. Isso. Já agora não mais para o noviciado, mas para o colégio. É isso? Na comunidade do colégio. Entendi. E como foi assim para a senhora? Porque eu imagino assim, né? Sair de Belém, né? Ir para uma outra realidade do Brasil, talvez ali com religiosas que não conhece direito, numa cidade que talvez a senhora não está acostumada com o ritmo, enfim. Como foi o coração da irmã Rayane ali, vivendo essas realidades de locomoção, de transferências, de mudanças? Porque isso, assim, isso edifica, mas também faz parte do processo, né, da vida religiosa, né? As transferências, as obediências nos locais onde somos enviados para evangelizar. Como é que a senhora viveu isso? É sempre um desafio, né? Viver o novo, né? Então, sair do noviciado, que é um período que a gente está ali junto com uma formadora, te acompanhando em tudo, né? E para a missão, já para o colégio, é sempre desafiador, né? Porque ali você já vai viver uma certa independência, né? Você já vai caminhar praticamente com as suas próprias pernas, né? Porque no noviciado, querendo ou não, a gente tem ali alguém que está segurando a nossa mão para a gente caminhar, né? Que está dizendo, olha, não é por aí, né? Que está todo o tempo ali com a gente, né? Porque a mestra de noviça, ela está ali ao nosso lado a todo momento, né? Nesse período do noviciado, né? E sair do noviciado para ir para uma comunidade de colégio é sempre desafiador para a gente, né? Porque ali a gente já vai precisar assumir algumas coisas, né, que no noviciado a gente não tinha. Sim. Mas foi muito boa a experiência. Digo que tive, né, o apoio das irmãs que me ajudaram, né, eu aprendi muito, né, com o testemunho das irmãs, né, e foi uma graça para mim. Que bom. Estar em outros lugares é sempre uma forma da gente crescer também, né? Com certeza. Tudo, como eu falava, né, tudo faz parte, né, desse processo para nos também fazer mais maduros. Né? Isso faz parte da caminhada vocacional. Bom, nós estamos hoje aqui com a irmã Rayane, que está contando um pouquinho para a gente da sua história vocacional, do seu testemunho de vida. Vamos fazer uma pequena pausa para o nosso apoio cultural. Fique com a gente que a gente volta já já, não sai daí. E voltamos com o nosso programa Vida Consagrada aqui pela sua Rede Nazaré de Televisão, comigo o seminarista Alberto Cardoso. Agradeço o carinho da sua audiência, da sua companhia, você que está junto conosco, acompanhando a nossa programação da TV Nazaré. E hoje nós trazemos aqui no nosso programa a irmã Rayane Tavares, ela que faz parte da Congregação das Irmãs Angélicas de São Paulo e está contando um pouquinho para a gente do chamado de Deus, da sua caminhada vocacional, da sua consagração a essa realidade vocacional tão profunda, tão íntima que Nosso Senhor a chamou. E a gente falava, né, irmã, no bloco anterior dessas etapas de formação que a senhora já passou na sua vida. Falamos do aspirantado, postulantado, noviciado, os 2 anos de noviciado, a profissão religiosa em Belém, depois voltou para Teresópolis para fazer ali a sua missão como juniorista ali no Colégio das Irmãs em Teresópolis. E depois de Teresópolis, para onde foi que a irmã foi chamada, né, a exercer esse carisma, viver esse carisma da congregação e anunciar Nosso Senhor? Depois de 2 anos que eu passei no Colégio de Teresópolis, né, eu fui chamada pela madre, que no tempo era a madre provincial era a irmã Loreni, né, após o retiro, ela me chamou para receber o bilhete azul, que as irmãs chamavam assim, que era o cartãozinho da transferência. Então, irmã, estou precisando de você na missão lá em Santa Luzia do Pará, que é uma outra realidade diferente de colégio. Olha só. Né? Lá em Santa Luzia é missão paroquial. Né? Então, seria um novo desafio para mim, né? Que seria uma outra realidade daquela que eu estava vivendo no momento, que era o colégio. Né? Então, fui para Santa Luzia e foi um grande desafio para mim, porque lá, como eu falei, é outra realidade, né? Muito diferente do colégio. Lá a gente lidar com as pastorais e tudo. E no colégio a gente já tem aquela rotina, né? Com a comunidade, tem aquele horário certinho. E na missão paroquial a gente já não tem aqueles mesmos horários, né? A gente tem que se ajustar conforme a organização da paróquia.
E lá em Santa Luzia é um lugar de missão muito especial para nós, né? Para todas as irmãs que passaram por lá, tem um carinho muito grande por Santa Luzia. Qual que é a paróquia lá em Santa Luzia? É Paróquia Santa Luzia. Ah, é a Paróquia Santa Luzia. Isso, lá em Santa Luzia. Entendi. É a única paróquia que tem na cidade? Isso. Ah, entendi. Então, lá é a estrada para o Maranhão, né? Passando sim, ali de Capanema. Então, quando eu cheguei lá, foi bem diferente para mim. Né? Eu chorava um pouco lá na missão, porque eu falava, meu Deus, será que eu vou dar conta, né, de dirigir, de acompanhar as pastorais? Mas Deus foi dando a graça e ali foi um momento muito especial, onde eu aprendi muito. Né? Ali eu estava junto, acompanhando de perto a infância missionária, que foi para mim um período maravilhoso, né? Estar ali com as crianças, acompanhava os coroinhas, né? Dava formação para os ministros da Eucaristia, o texto das mulheres e outras pastorais, né, que eu acompanhava. Mas naquele período, a minha pastoral do coração era a infância missionária. Então foi muito bom esse período, eu acompanhava lá 80 crianças. Olha só, um bom número, né? Porque desde criança eu participava da infância missionária na minha paróquia. Uhum. Só que ali eu reaprendi, né, porque eu estava ali à frente. E foi um momento muito especial, né, acompanhar as crianças e ver o quanto as crianças gostavam, né, de realizar aquela missão. Uhum. Né, foi um período que eu conheci mais ali o que era realmente a infância missionária, né, a espiritualidade, o carisma da infância missionária, né, e ver o interesse daquelas crianças, ver o quanto eles tinham carinho por aquele carisma da infância missionária. Aquilo me cativou muito, né, me fez crescer muito como religiosa também. Eu imagino. Agora, eu fiquei curioso, né? Até então, do que eu conhecia as irmãs angélicas, eu achava que o trabalho era só na questão de educação, né? Colégios e tudo mais, né? E a senhora trouxe essa realidade nova aqui para mim, desse trabalho mais paroquial, na paróquia, que no caso lá no Santa Luzia, a paróquia Santa Luzia. Qual é o trabalho que vocês fazem lá, junto com o padre, essa questão de administração pastoral? Como é que funciona essa colaboração que as irmãs auxiliam, no caso lá, junto com a paróquia? Como é que funciona? A gente está ali para o que a paróquia precisar da gente, né? Então, ali a gente acompanhava as pastorais, né, como diretoras espirituais das pastorais, né? Uhum. Então, geralmente são 3 irmãs ali na comunidade e a gente se divide com relação às pastorais, né? A formação para as pastorais e acompanhar ali de perto, né? A gente que ali organiza para as celebrações, a gente dá formação, né, para acompanhar ali para casamento, né, para batismo, a gente está junto ali das pastorais. Entendi. Apenas Santa Luzia que tem essa presença das irmãs ou tem outras paróquias? Não, tem outras paróquias, né? Hoje entendi. nós estamos lá em Santa Luzia, tem em Janaúba, Minas Gerais, né, em Tambacuri, lá também, em Minas. Temos em São Paulo, 2 no Rio Grande do Sul, que é Caseiros e Novo Hamburgo, né, e estamos também lá no Ceará. Olha só, então tem um bom trabalho assim nessa presença mesmo pastoral paroquial, né? Isso. Que bom, é uma outra realidade e certamente lhe desafiou bastante, né? Porque saiu um pouquinho da sua, de certa forma, sua zona de conforto, né? E lhe provocou, né, para um amadurecimento ainda maior, né? Isso. Foi um desafio para mim fazer as exéquias. Eu lembro que para mim foi um dos grandes desafios ali na missão. Eu sempre fugia de fazer as exéquias, né? Aí teve um dia que a irmã precisou ir junto com o padre para o interior. E aconteceu de falecer, né? Ali uma senhora que era ali da paróquia. E foram chamar a irmã para fazer as exéquias. Aí a irmã não estava, e quem estava lá... Olha só, para quem sobrou. Eu tive que fazer. E ali, naquele dia, foi um desafio muito grande, né? Mas Deus deu a graça, né? E a partir dali, eu já comecei a fazer as exéquias, né? E para ali,
Eu fiz também ali o batismo, né, celebrar o batismo, porque teve um período que o padre adoeceu, né, e o bispo ali de Bragança, da Diocese de Bragança, deu uma autorização para nós fazermos certas celebrações, né? Então, no período da festividade lá da paróquia, lá de Santa Luzia, teve o batismo, não lembro quantas crianças eram, lembro que eram muitas. Aí eu sei que eu fui fazer a celebração do batismo, para mim aquilo me marcou muito. Entendi. Olha só. Experiências profundas, né, que a realidade paroquial lhe trouxe, né? E depois de Santa Luzia, a senhora ficou então 2 anos lá na pastoral em Santa Luzia, na paróquia Santa Luzia. Depois de lá, a senhora foi enviada para qual realidade de missão? Depois de Santa Luzia, eu retornei aqui para Belém, né? Deus me quis de volta aqui na comunidade de origem, né? Aqui pertinho da minha família. Retornei para cá, para Belém, mas teve um momento que eu precisei retornar lá para Santa Luzia, porque a mãe de uma das irmãs que estavam lá, ela adoeceu e precisou que a irmã viesse, né, dar uma atenção maior, um cuidado maior aqui na família, né? Aí a senhora precisou Aí eu precisei ir passar mais um tempinho lá, uns meses, depois retornei novamente para Belém. Entendi. A senhora veio para Belém para alguma missão específica, atuação específica aqui na comunidade daqui de Belém? Ou qual que era assim, a sua área de trabalho, com as crianças, como a senhora falou, como é que é? Olha, hoje eu estou com as crianças da educação infantil, né? Eu dou aula da educação infantil até o 2º ano do ensino fundamental, anos iniciais, né? Ajudo também no setor de marketing do colégio e eu sou da coordenação de ensino religioso, né? E hoje eu estou na formação das aspirantes. Entendi. Contribuindo. Só. Já foi aspirante e agora colabora como formadora das aspirantes. Olha como é a graça de Deus, né? E, irmã, depois desse período, assim, desde que a senhora voltou para Belém, a senhora permaneceu então aqui em Belém, né? São quantas irmãs que estão aí junto com a senhora compondo a comunidade de Belém? Hoje somos 11, né? 10 irmãs. Olha só. 10 irmãs e uma aspirante. Que maravilha, né? É uma comunidade grande, né? Isso, graças a Deus. Como é que é para a senhora? Mas já foi bem maior a comunidade. Já foi maior? Já foi maior. Teve um período que eram 30. Nossa Senhora! Porque aqui na comunidade tinham todas as etapas de formação, até noviciado tinha. Aí depois que foi para lá, para o Sudeste, né? Lá para Teresópolis. Entendi. Como é que é para a senhora, depois de tantos anos assim de caminhada, voltar para a sua terra, já agora como já fez profissão religiosa, já passou pela paróquia, pela pastoral, pelo noviciado, enfim, todas as etapas de formação, todas as experiências que Nosso Senhor, né, lhe proporcionou passar, como é que é voltar com toda essa bagagem, né, para a sua terra natal e desenvolver aqui em Belém a sua realidade missionária e evangelizadora? Eu vejo como uma graça muito grande de Deus, né? Porque saber que eu iniciei aqui a minha caminhada, né? E hoje sou religiosa, né? Trabalhar com aqueles que me viram crescer, viram eu chegar como aspirante, né? E ver o respeito daquelas pessoas, né? Que me viram ali com 17 anos, né? Quando eu entrei, né? Como aspirante, ver esse respeito deles, né? Pela religiosa hoje, né, é uma graça muito grande, né? Ver toda essa caminhada e dizer assim, Senhor, né, com as tuas mãos eu consegui chegar até aqui, né? Entendi. A senhora hoje, atualmente, então, se encontra ainda nesta etapa de formação do juniorato, é isso? Não, sou professora. Já fez a profissão já perpétua, digamos assim, é assim que chama, né? Isso. Como é que foi? Como essa celebração foi aqui em Belém mesmo que foi feita? Isso, aqui em Belém. Conta pra gente. Quem celebrou foi o Padre Cavalcante. Olha só. Né, que celebrou, foi no período da pandemia, né, em 2021. Ali em maio de 2021 foi um período especial, porque foi a abertura do nosso ano jubilar, né, dos 100 anos das Irmãs no Brasil. Então, foi um dia bem especial para a gente, né, da congregação. Né, fazer a profissão desse período de festa para a congregação foi muito especial.
e no meio da pandemia também, né? Experimentando ainda essas dificuldades sanitárias, digamos assim, né? Da pandemia, limitações que aconteceram, mas que não tirou o brilho, com certeza, da celebração tão importante como essa que é a profissão perpétua. Irmã, já estamos chegando no finalzinho do nosso programa. Eu queria ouvir da senhora agora, assim, do coração de uma religiosa que, né, há muitos anos começou a sua caminhada vocacional, que, né, deu o seu sim, fez essa experiência de contato com o Senhor lá naquela adoração no retiro, né, de catequese. E aí como é que é o coração dessa religiosa depois de tantas experiências que Deus lhe deu a graça de viver? Hoje, a irmã Rayane, né, o que a irmã Rayane traz no seu coração de tesouro, de graça, de bênção sobre a vida consagrada, a vida religiosa? Eu acho que é só gratidão a Deus, né? Ver, como eu falei para você, eu não sei até hoje como foi que eu tive a coragem de deixar ali a minha mãe, né? A graça de Deus, né? Ver a mão de Deus que me sustentou até onde eu estou, né? Hoje. Então, eu acho que é a graça de Deus que nos sustenta. Eu sou muito grata, né? Por esse chamado que Deus me fez. E digo, né, para jovens que sentem esse chamado no coração, não tenham medo, né? Os desafios virão como em qualquer vocação, né? Tem os seus desafios, né? As coisas de Deus são sempre desafiadoras, né? Quando as coisas estão muito fáceis, a gente tem até que duvidar se é realmente vontade de Deus, né? Então a gente tem que ter essa certeza no coração de que se Deus está chamando, Ele vai dar as graças necessárias para lhe sustentar, para você seguir ali naquele caminho que Ele lhe quer. Não tenham medo, né, de dar seu sim a Deus, porque somente assim nós seremos verdadeiramente felizes. Muito bem. Bom, irmã, eu agradeço a sua participação no nosso programa. Que Deus abençoe a senhora, continue, né, vivendo com muita intensidade, com muita alegria o chamado de Deus na sua vida e que muitas outras graças ainda venham ser derramadas ao longo de sua caminhada e tantas experiências boas que ainda virão pela frente, que Nosso Senhor está aguardando para a senhora e que a senhora ainda vai viver com muita alegria. Viu? Muito obrigada pela sua presença. Amém. E que Deus abençoe. Amém. Muito obrigada. Eu que agradeço, né, por esse convite, por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Imagina, a alegria é nossa. E esse foi o seu programa Vida Consagrada de hoje. Agradeço o carinho da sua audiência, da sua companhia. Para você rever os nossos programas, basta você acessar o nosso canal do YouTube, o YouTube da Fundação Nazaré de Comunicação. A todos, obrigado pela audiência e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau.